todos bem-vindos. Nós estamos em mais um webinar Abracan, dessa vez recebendo, na grata satisfação de receber o Juan Ferreiro, né, que é chefe adjunto do Departamento de Conduta do Banco Central, de Supervisão de Conduta, DECOM, e o Juan nos brinda hoje, né, com uma apresentação muito interessante, que ele vai abordar justamente como é que foram as ações aí do ano de 2022 e as expectativas agora para esse ano de 2023. Lembrando que nós não vamos tratar hoje de questões relacionadas ao novo marco regulatório cambial. As questões são atinentes à supervisão de conduta do Banco Central. Então, sem mais delongas, eu acho que o Juan não precisa de grandes apresentações, todo mundo já o conhece bem. Eu passo, então, a palavra ao Juan para que ele inicie a sua apresentação. Muito obrigado, Juan. Obrigado, pessoal. Obrigado. Em primeiro lugar, agradeço o convite da Abracan, pessoa da Kelly, Varanda, agradeço mais uma vez essa oportunidade aí de estar conversando com as instituições, principalmente do segmento do mercado de câmbio. Como eu sempre digo, o Banco Central sempre valoriza esse diálogo, e sobretudo com as associações de classe, porque é uma forma da gente passar as nossas mensagens e ouvir também as demandas e preocupações de vocês de uma forma um pouco mais ampla, ou seja, dialogando com o maior número possível de instituições em um evento único. Então, mais uma vez, agradeço o convite. Bom, pessoal, a ideia hoje, como o Varanda adiantou, a ideia não é discutir o novo marco da regulação cambial, acredito que os colegas do DEREG, da área de normas do Banco Central, já devem ter feito alguns eventos com vocês e possivelmente farão outros, né, porque aí há bastantes desafios pela frente, né, de adequação às novas normas de câmbio. A ideia é passar um pouco da visão que nós tivemos ao longo do ano de 2022, seria mais como um panorama de como nós estamos vendo não só o mercado de câmbio, tá? Mas o sistema financeiro de uma forma geral em termos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Vou pedir desculpas para vocês, porque é provável que vocês escutem algum barulho de uma reforma. Tem um apartamento aqui do lado que está reformando, então pode ser que tenha alguns efeitos sonoros que atrapalhem um pouco a apresentação. Mas essa primeira parte, né, da apresentação, e a segunda parte falando um pouco dos desafios aí em relação a 2023. E aí eu vou falar, como eu disse, não das novas normas de câmbio, mas especificamente da alteração ocorrida na circular 3978, em virtude justamente de toda essa flexibilização que o novo marco da regulamentação cambial trouxe para o mercado. Tá? Então, já iniciando, em primeiro lugar, eu acho importante a gente dar um panorama como estamos em termos de supervisão no mercado de câmbio. Esse ano de 2023, nós vamos encerrar o segundo ciclo de supervisão das corretoras que atuam no mercado de câmbio. E é um ciclo que ele já foi conduzido com base na nova norma de prevenção à lavagem de dinheiro, a 3978, ou seja, é um ciclo que abordou alguns instrumentos novos, como avaliação interna de risco e avaliação de efetividade. Com relação aos bancos de câmbio e aos grandes bancos que também atuam no mercado de câmbio, né, esses já passam por um outro processo, que é o acompanhamento contínuo de conduta, que é uma supervisão, como o próprio nome diz, contínua. Não é uma supervisão por ciclos. E é preciso contextualizar que, antes de mais nada, antes de falar do que a gente tem visto, de como o Banco Central, particularmente, como a supervisão de conduta enxerga o mercado financeiro hoje em termos de PLD, CFT, particularmente em relação ao mercado de câmbio, é sempre bom a gente lembrar que o mercado de câmbio é um segmento, é um mercado de alto risco de lavagem de dinheiro. E mesmo, talvez antigamente, a gente tivesse essa ideia com base em uma percepção. Mas a avaliação nacional de risco, que foi conduzida pelo COAF, com a participação do Banco Central e do Ministério da Justiça, confirmou que o segmento de câmbio é um dos segmentos
de alto risco de lavagem de dinheiro. Além, outros segmentos foram citados, e esse relatório está à disposição para quem quiser consultar. Outros segmentos que foram relatados é o segmento de criptoativos, segmento de factorings, segmento de mercado de ouro e metais preciosos, joias e metais preciosos, enfim. Todos esses segmentos são segmentos de alto risco. E aqui nós não estamos falando de procedimentos e controles, nós estamos falando do risco inerente, do risco natural do mercado. E, naturalmente, por conta justamente dos grandes esquemas de lavagem de dinheiro, envolverem o trânsito dos recursos por diferentes jurisdições, utilizando os mais diversos instrumentos dentro de cada uma dessas jurisdições para dificultar o rastreamento dos recursos, né? Bom, obviamente que quando se trata de um segmento de alto risco, isso demanda procedimentos e controles mais robustos, procedimentos e controles mais avançados para mitigar o risco da instituição financeira ser utilizada para lavagem de dinheiro. Falando um pouco do panorama que nós temos hoje, eu vou começar falando justamente do começo do processo de PLD dentro de uma instituição financeira. Claro que nós temos a política institucional que dá as diretrizes, mas o começo é justamente na avaliação interna de risco. A avaliação interna de risco é onde a instituição financeira vai mensurar, vai conhecer os riscos a que ela está exposta, os riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, que as operações que ela pratica a expõe, os riscos que os seus clientes oferecem, além do próprio risco da instituição em um aspecto mais amplo, um aspecto mais geral. E uma avaliação interna de risco bem construída, uma avaliação interna de risco robusta, facilita todo o trabalho que vem adiante. O conheça seu cliente, o monitoramento e seleção de análise de situações atípicas, enfim. Todo o processo que se segue fica facilitado. E, ao contrário, uma avaliação interna de risco mal feita, simplória, acaba comprometendo todo o resto do processo. Ou seja, vai ser muito difícil você ter um processo robusto de conheça seu cliente se você não conhece o risco de lavagem de dinheiro que esses clientes oferecem para a instituição financeira. Nesse aspecto, eu ressalto que, em termos de avaliação interna de risco, a gente percebe avanços bastante positivos. É um processo que, no primeiro ano, a gente viu, de uma forma geral, agora estou falando não apenas de mercado de câmbio, mas sistema financeiro em geral, a gente viu relatórios e documentos de avaliação interna de risco muito pobres, muito simplórios. Em um segundo ano, a gente já percebeu um avanço, né, na qualidade desses documentos, tá? Particularmente as grandes instituições financeiras, aquelas que têm uma estrutura maior de PLD, CFT, você já percebe avaliações internas de risco bem robustas, bem construídas, mas a gente ainda percebe alguns problemas de uma forma geral e particularmente no mercado de câmbio. Então, o que a gente tem visto de uma forma geral são avaliações muito simplórias e, às vezes, como é que eu poderia dizer, sem muita base em relação ao cálculo, à mensuração do risco, de o que é um cliente de alto risco, o que é um cliente de médio risco, o que é um cliente de baixo risco. Muitas vezes, além de não considerar todos os perfis de risco da instituição, tá? A gente percebe que falta uma avaliação de probabilidade versus impacto em cada uma dessas possíveis classificações, médio, baixo, alto risco, enfim, todo tipo de classificação que uma instituição financeira queira adotar, que seja livre, a norma prevê que seja livre por conta para a instituição financeira adotar aquela que melhor entender. Então, partindo de um princípio básico, baixo, médio, alto risco, o que a gente percebe é que, muitas vezes, a classificação, a definição é arbitrária, ou seja, é muito baseada, até exagerando um pouco, em um certo achismo. Isso até pode funcionar em situações extremas, ou seja, óbvio, eu entendo, pagamento de um pagamento antecipado de importação é uma operação de alto risco, mas quando você começa a trabalhar com situações que não estão nesses extremos, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Então, falta muito essa avaliação, impacto, probabilidade, que é justamente quem vai dar o suporte para uma definição das categorias e perfis
perfis de risco. Tá? Isso, como eu disse, a definição desses perfis de risco, dos cenários de risco, ela é fundamental para você poder definir adequadamente todos os processos e controles de PLD que se seguem. Aí a gente chega na questão do conheça seu cliente. Como eu disse, nós estamos aí partindo já para a segunda rodada, finalizando, melhor dizendo, a segunda rodada de avaliação de corretores, e como eu disse, os bancos de câmbio, os grandes bancos já têm um processo de supervisão contínua. Então, a gente já percebe que há avanços bastante significativos nessa questão, mas curiosamente, há ainda aspectos pontuais, aspectos muito específicos, e aqui vale a pena até ressaltar que, de novo, nós não estamos falando apenas de mercado de câmbio, estamos falando de sistema financeiro de uma forma geral. Uma coisa que eu preciso ressaltar, que eu deveria ter ressaltado até no começo dessa apresentação, e são aspectos que nós temos visto no nosso processo de supervisão. E não que isso a gente veja todos esses problemas em todas as instituições, mas individualmente a gente percebe uma coisa em uma instituição, outra em outra. Individualmente isso está sendo tratado no próprio processo de supervisão, nos planos de regularização de apontamentos. Tá? Mas, de uma forma geral, tudo isso que eu vou apresentar hoje, eu acho interessante até, mesmo para você que é de uma instituição financeira, que, opa, isso aqui não me afeta, o Banco Central não viu esse problema aqui, ele serve como pontos de reflexão para todos aqueles que trabalham nas áreas de PLD, nas áreas de compliance das instituições financeiras. Tá? Então, especificamente, quando eu falo em conheça seu cliente, aqui nós temos aí 2 bons exemplos de aspectos, de novo, não específicos do mercado de câmbio, mas que a gente vê no mercado de câmbio, tá? E que são interessantes para as áreas de PLD refletirem um pouco sobre os seus processos. Primeiro, é uma questão clássica, beneficiário final. Isso aí é uma questão que acho que entra ano, sai ano, sempre está na roda de discussão, seja de questionamentos quanto à regulamentação, de busca de alteração, enfim. Isso é uma coisa que, inclusive, está, neste momento, em discussão no GAFI. O GAFI está discutindo um novo documento sobre beneficiário final. Lamento informar aos senhores que a tendência do documento do GAFI é apertar as regulamentações, as legislações relacionadas a esse tema. Beneficiário final, a gente tem visto problemas na identificação, problemas na qualificação, problemas de entendimento da norma, tá? Ou seja, quando eu falo de um beneficiário final, de uma pessoa jurídica, há necessidade de identificá-lo, ok? Há necessidade de qualificá-lo. E quando a gente fala de qualificação, a gente fala de obtenção de informações como endereço e renda desse beneficiário final. A norma não faculta a obtenção, por exemplo, da renda do beneficiário final. A norma não prevê isso. Renda é um item obrigatório. Só que a gente tem visto algumas instituições entendendo que não, entendendo um entendimento equivocado de que há uma faculdade para a instituição financeira pedir ou não a renda, conforme seja um cliente, uma PJ de alto, médio, baixo risco, que acaba propagando essa classificação também para o beneficiário final. A norma não faculta isso. O que a norma faculta é o processo de validação da informação. Então, um cliente de baixo risco, médio risco, você tem que obter informação de renda do beneficiário final, mas não precisa, por exemplo, exigir a documentação, um olerite, como comprovante de rendimentos dessa pessoa. Você pode usar outras ferramentas para validação dessa informação. Cliente de alto risco, obviamente, você já tem que adotar procedimentos mais robustos para a verificação dessa informação. Mesmo vale, por exemplo, um cliente PJ, informações com relação a faturamento, enfim, esse tipo de coisa. Um outro aspecto que podemos dizer, tanto quanto recorrente, mas aí eu diria até que não nas instituições financeiras, vamos dizer, com grau de maturidade em termos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, se refere aos PEPs, as pessoas politicamente expostas. Primeiro, a base de dados do COAF não é suficiente. A base de dados do COAF não traz informações sobre representantes, familiares. A base de dados do COAF não traz informações sobre PEPs estrangeiros, PEPs no exterior, elementos que estão na 3978. Então, a base de dados do COAF não é suficiente
facultar a consulta ao estado de um cliente ser ou não pessoa politicamente exposta. A autodeclaração é necessária, ou seja, é importante obter essa informação junto ao cliente, tá? Mesmo porque isso até facilita o trabalho da área de PLD, da área de compliance, da área o processo do conheça seu cliente, tá? É até um elemento que acaba facilitando esse processo, tá? Então, há necessidade, sim, da autodeclaração. Basicamente, assim, em termos de conhecer o cliente, seriam esses os principais aspectos. Como vocês podem perceber, são coisas assim, a gente já está descendo num nível, numa especificidade, que se a gente comparasse com a situação dos controles e procedimentos de PLD há alguns anos, era uma situação completamente diferente. Aí a gente passa para o monitoramento. E aqui no monitoramento há um aspecto um aspecto interessante, até vou abrir aqui um parênteses. Um outro problema que nós temos visto em algumas instituições, e, de novo, não estou falando apenas de mercado de câmbio, mas se aplica também a algumas instituições que atuam nesse segmento, é a questão da manualização. Ou seja, o Banco Central, quando inicia um trabalho de supervisão, ele vai pedir avaliação interna de risco, ele vai pedir o manual do Conheça Seu Cliente, vai pedir o manual do monitoramento, seleção e análise de operações atípicas, e vai pedir o relatório de avaliação de efetividade. São 4 relatórios principais, há outros documentos que são solicitados no processo de supervisão, mas é impressionante como a gente ainda vê algumas instituições que simplesmente não têm o manual. Basicamente, a gente também, vamos aqui ponderar que boa parte dessas instituições são instituições novas, instituições recém-constituídas, mas que já deveriam ter feito a lição de casa. Mas mesmo, fechando parênteses, mesmo na questão da manualização do processo de monitoramento, seleção e análise, a gente tem visto a ausência de parâmetros, ausência de descrição mais detalhada de como se dá o processo da análise da operação pela área de PLD, ou seja, como é que a área de PLD vai analisar essa situação. Normalmente são manuais que dão uma abordagem muito simplória, ou seja, sem entrar em detalhes como nós gostaríamos, aliás, como é necessário. Imagine os senhores, um funcionário novo que entra numa instituição financeira, uma das primeiras coisas que ele tem que ler, quando vai atuar na área de PLD, são os manuais. Ele vai ler o manual de monitoramento, seleção e análise e ver uma descrição muito simplificada dos procedimentos, ou seja, basicamente ele vai aprender com o que os outros falarem para ele, ou, enfim, vai aprender na prática no dia a dia. E a manualização desses procedimentos é importante para o próprio dia a dia da instituição, mas, obviamente, também é importante para nós, da supervisão, podermos avaliar da maneira correta os procedimentos da instituição financeira. Então, há uma falha também nesse sentido. A gente não vê parâmetros de seleção de operações, a gente não vê, de uma forma geral, qual é o processo, como se dá o processo, o detalhamento do processo de análise de uma operação já selecionada pelos sistemas de PLD. E aí vem uma outra questão que nós temos visto, particularmente em instituições que atuam no mercado de câmbio, que é a utilização de sistemas de gestão de câmbio para prevenção à lavagem de dinheiro. Se esse sistema tem um módulo específico de PLD, opa, ok, perfeito. Mas, na verdade, em muitos casos, a gente tem visto sistemas de gestão de câmbio que tem uma pequena ferramenta, uma ferramenta muito reduzida de prevenção à lavagem de dinheiro, que tem parâmetros muito restritos, enfim, que não atende a verificação das situações que estão ali elencadas na Carta Circular 4001. Então, são sistemas que não, vamos dizer assim, fazem uma abordagem muito simplista da prevenção à lavagem de dinheiro. Então, nesse aspecto, há também algumas coisas, algumas situações que devem ser tratadas, que a gente tem visto de uma forma geral nas instituições financeiras. Há também, isso é outra coisa que a gente tem visto de forma generalizada no mercado, a questão de sanções. Quando eu falo em sanções, eu estou falando de pessoas listadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, basicamente por suspeita de terrorismo, né? Listas de terroristas e listas também relacionadas à proliferação de armas de destruição em massa, que é outro assunto que hoje é conduzido lá no ambiente do GAFI.
a gente tem visto algumas instituições que respondem a gente dizendo que elas acessam o antigo Bacenjude, agora é Cisbajude, né? Para ver as ordens de bloqueio de contas, ou seja, são coisas completamente distintas, completamente diferentes. A questão das sanções envolve a consulta às listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o batimento de clientes com aquelas listas. Não é um processo fácil, porque normalmente há casos de homônimos e às vezes as listas não são tem nomes ou descrições muito genéricas, mas há formas de fazer essa pesquisa com um grau de bastante alto, vamos dizer assim, de certeza de batimento. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem visto de uma forma geral no sistema financeiro. E outra coisa, o simples batimento com as listas de sanções não substitui o monitoramento de operações suspeitas de financiamento do terrorismo. Aí eu sempre ressalto que o próprio, no relatório, no trabalho desenvolvido na elaboração da Avaliação Nacional de Risco, foi gerado também um documento de tipologias, e há ali tipologias de financiamento do terrorismo que podem auxiliar e muito os sistemas de monitoramento das instituições financeiras. E, por fim, a gente chega aí na questão da avaliação de efetividade. A avaliação de efetividade é um documento que, basicamente, nós não chegamos a avaliar no primeiro ano de vigência da norma, porque havia justamente um hiato temporal para você ter os primeiros relatórios. Mas, então, a gente começou a verificar isso no segundo ano do novo ciclo de supervisão, e a gente, da mesma forma, com relação à avaliação interna de risco no primeiro ciclo, a gente viu relatórios extremamente pobres, extremamente fracos, e isso ainda persiste. Há alguns relatórios que se limitam a descrever os procedimentos adotados pela instituição financeira para a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Isso não é avaliação de efetividade. O nome é claro. Quando eu faço um relatório de avaliação de efetividade, eu quero avaliar a efetividade dos sistemas, dos processos, dos procedimentos de PLD, CFT que eu adotei na instituição financeira. Eu quero ver se os meus sistemas de monitoramento estão funcionando direito, se estão gerando uma grande quantidade de falsos positivos. Eu quero verificar se a minha base de cadastral ela tem todas as informações necessárias, se não há informações erradas, aí até pegando um pouco de carona nos antigos testes de avaliação cadastral que existiam na antiga norma. Enfim, o que se requer é um processo de avaliação de efetividade, e para isso há necessidade de uma metodologia, que ela precisa ser bem descrita no relatório. Eu tenho que descrever os testes que foram utilizados. Quando eu falo em avaliação de efetividade, eu falo em testes, e os resultados obtidos, ou seja, volto a insistir, isso é um mantra que a gente fala para sempre nas nossas apresentações. O fato de eu ter um relatório de avaliação de efetividade que aponte falhas no meu processo, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque está havendo uma autocrítica da instituição financeira, uma autocrítica que funciona, e essas falhas do processo, que é natural, vão ser corrigidas por um plano de ação elaborado pela própria instituição financeira. O que não é ideal é uma situação que uma instituição faça um relatório de avaliação de efetividade, diga que tudo está correndo bem, tudo maravilhoso, não há falhas, não há nada que melhorar, a supervisão do Banco Central, entre a própria auditoria que atua pela Abracan, nos testes de conformidade, percebe que não, não só há problemas no seu processo, como, além de tudo, o seu relatório de avaliação de efetividade não identificou esses problemas. Tá? Falando ainda de 2022, tá? Isso aí eu falei muito de processos e controles e procedimentos de PLD, mas falando de outros aspectos do que a gente viu ao longo desse ano. Operações com criptoativos. Um tipo de operação que explodiu, aquisição de criptoativos no exterior. Isso até já saiu na mídia, volumes bastante significativos de operações de remessa de recursos ao exterior para a compra de criptoativos. Gente, se eu falo que câmbio é um produto de alto risco e criptoativos é um produto de alto risco, remessas para compra de criptoativos no exterior é alto risco ao quadrado.
Então, muita atenção. Quando eu falo muita atenção, significa não faça. Isso tudo depende de apetite e de risco da instituição financeira. Mas se você for fazer uma operação de remessa para aquisição de criptoativos no exterior, controles e procedimentos reforçados. É uma operação de altíssimo risco. Então, eu preciso saber quem é que está na ponta aqui de cá, na ponta nacional, ou seja, quem é que está adquirindo. A gente já percebeu, nos nossos trabalhos de monitoramento, que alguns importadores envolvidos em operações suspeitas de pagamento de importação estão agora migrando para esse segmento de criptoativos. Então, isso é um alerta para todo mundo que atua nesse mercado com esse produto. Tá? Operações com facilitadoras também requerem, a IFX requerem um grau de controle, um grau de procedimento reforçado. É preciso que a instituição financeira compreenda como é que está sendo o processo de PLD nessa facilitadora e tenha acesso às listas de clientes para que ela possa fazer de forma adequada o seu processo de PLD CFT. E, claro, sempre aquela questão dos correspondentes. Correspondentes cambiais, eu sempre vou de novo, vou ser meio repetitivo em relação a outros eventos que eu participei da Abracan e outras associações. Correspondente cambial é um elemento de risco. Claro, você está delegando algumas tarefas, algumas atribuições para um terceiro atuar em nome da instituição financeira. É interessante para a instituição, sem dúvida, ou seja, você aumenta a receita, você aumenta a capilaridade da sua atuação em outras praças, só que quanto maior o número de correspondentes com os quais você atua, o risco cresce, e não cresce linearmente, cresce exponencialmente. E você tem que ter procedimentos e controles adequados para acompanhar o que esses correspondentes cambiais vêm fazendo. Ou seja, a questão de trabalhar ou não com correspondentes cambiais é uma decisão da instituição financeira, envolve o apetite de risco da instituição financeira. Agora, se essa instituição adotou, vou trabalhar com correspondentes cambiais em grande número, por exemplo, eu tenho que ter processos de PLD e CFT adequados a essa situação. E aí a gente se lembra de um outro aspecto que a gente tem visto em uma série de discussões, até em consultas a páginas da internet, a questão de agente autônomo de câmbio, a questão de indicadores de negócios. Isso não existe, isso não tem amparo regulamentar. Não existe a figura de agente autônomo de câmbio, não existe a figura de um indicador de negócio. Existe, vamos dizer, pegando aí o texto, né, da 4935 de uma forma mais literal, existe a figura da recepção e encaminhamento de propostas de câmbio. Isso é uma das possibilidades, uma das quais um correspondente cambial é uma das atividades que um correspondente cambial pode efetuar. E como correspondente cambial, aquele que recebe e encaminha propostas também tem que estar registrado no UNICAD, no Sistema de Informações do Banco Central, seguindo todos os procedimentos e normas. Tá? Agora, trabalhar com indicadores de negócios, sem que isso esteja formalizado da forma adequada, isso é um risco a qual a instituição financeira está se expondo. Tá? E ainda falando nessa questão do correspondente cambial, houve aí outra coisa que nos chamou a atenção, não foi um caso, mas um caso, para mim, particularmente ficou emblemático, uma matéria que a gente viu na mídia de um correspondente cambial que estava recebendo recursos por parte de pessoas físicas interessadas em adquirir moeda, só que para uma entrega futura da moeda. Isso é outra figura que não existe. Não existe. E deu no que deu, que era de se esperar. É um caso de estelionato. Esse correspondente ele acabou não tendo, na hora de você entregar moeda estrangeira, ele não tinha recursos não tinha moeda estrangeira para entregar. Obviamente, foi uma grita geral das pessoas que foram ludibriadas. Óbvio que isso envolve uma série de aspectos, a começar de educação financeira, ou seja, as pessoas não entrarem em roubadas como essa, roubadas entre aspas, né? Não entrarem em esquemas como esse. Isso é um típico caso de estelionato, isso aí está sendo, inclusive, sendo conduzido na esfera criminal,
eventualmente pode respingar na esfera administrativa para o Banco Central, principalmente se ficar configurado que essa instituição atuou no mercado marginal, aí há todo um processo administrativo, mas esse caso específico era de um correspondente que atuava também para uma instituição financeira. Então, novamente, a importância de você conhecer, saber o que esse correspondente está fazendo em seu nome. Na esfera administrativa, ressalto novamente, o correspondente cambial atua sob responsabilidade da instituição financeira. Na esfera criminal, isso até pode ser dividido, mas na esfera administrativa, não. Quem responde é a instituição financeira. Tá? Falando um pouquinho, então, agora, ainda mais um tempinho aí para depois a gente deixar para as perguntas, falando um pouco agora das perspectivas para 2023. Então, 2023 nós vamos encerrar essa segunda rodada de avaliação das corretoras, tá? E temos uma nova regulamentação, e particularmente uma questão de documentação nas operações de câmbio. E daí porque eu reforcei muito a questão da avaliação interna de risco. A norma flexibiliza a questão da exigência documental para as operações de câmbio. Só que essa exigência documental ela tem que estar baseada num processo de avaliação de risco. De uma forma bem simplista, operações de maior risco, eu tenho que exigir documentação. Operações de menor risco, eu posso dispensar essa documentação. Em que documento, de que forma você vai fazer esse tipo de abordagem, de que forma você vai classificar isso? É com base na avaliação interna de risco. A avaliação interna de risco é que vai dizer para você, instituição financeira, que operações eu considero como alto risco, que operações eu considero com médio risco, que operações eu considero com baixo risco. Que clientes são de alto risco, médio risco, baixo risco, ou 1, 2, 3, 4, 5, baixíssimo, baixo, médio, alto, médio, baixo, altíssimo, enfim, a classificação que a instituição financeira quiser adotar. Daí a importância do documento avaliação interna de risco, daí a importância do processo avaliação interna de risco. A régua vai subir, a gente vai exigir mais do documento dessa avaliação interna de risco por parte das instituições financeiras que atuam no mercado de câmbio. Elas vão ter que definir de maneira muito clara, e de novo eu insisto na questão da metodologia utilizada na questão de impacto versus probabilidade, para definir de uma forma adequada, de uma forma que o Banco Central entenda adequada, quais são as categorias, quais são os perfis de risco, e depois, no Conheça Seu Cliente, no monitoramento, quais os procedimentos para cada um dos casos. A gente sempre pega aquela questão, aquele exemplo clássico, a gente sempre pega os exemplos de extremos, né? Ou seja, pagamento antecipado de importação é uma operação de alto risco? É uma operação de alto risco. Ah, mas o cliente é uma multinacional com um volume assim, enorme de importações, exportações, de operações no comércio exterior ao longo do tempo. Então, o cliente que já não oferece tanto risco. Então, você conjugando isso, você talvez possa ou exigir a documentação de forma amostral, não para todas as operações, ou até dispensar, dependendo da avaliação que você faça. Ah, mas esse cliente é uma importadora, exportadora constituída há 3 meses, começou a operar agora, nem precisa falar, isso é altíssimo risco. É altíssimo risco. Ao longo do seu relacionamento, ao longo do conhecimento desse cliente, você pode até reavaliar. Classificação de risco é um processo dinâmico. Avaliação interna de risco é um processo dinâmico. Avaliação interna de risco você tem que reavaliá-la a cada 2 anos ou quando houver uma mudança significativa no perfil da instituição financeira. Então, isso pode alterar, mas, de novo, claro, é muito fácil falar de situações extremas. E aí, numa situação, um cliente de médio risco, com uma operação de médio risco. Isso é o que a avaliação interna de risco de cada instituição financeira vai dizer. E, obviamente, que há uma questão, aí quando você define procedimentos, documentos, há uma questão aí de apetite de risco de cada instituição financeira. Tá? Então, essa é basicamente a mensagem com relação à mudança na 3978. Há aqui, sim, uma transferência, não digo uma transferência, mas um aumento de responsabilidade para as instituições financeiras. Lembra um pouco o que aconteceu no passado com o fim do controle cambial. O fim do controle cambial simplificou os processos, diminuiu o custo do Brasil, foi uma beleza. Só que depois de um tempo as instituições perceberam que isso também teve impacto nos custos por conta de eles terem que ter processos mais robustos
de conheça seu cliente, para não correr o risco de fechar operações e depois não haver o devido embarque das mercadorias. É muito semelhante ao que vai acontecer agora. Vai simplificar processos, vai reduzir custos, sim, mas aumenta a responsabilidade. Eu me lembro que até que algumas instituições financeiras ficavam reclamando da volta do controle cambial para poder simplificar um pouco os processos de PLD CFT dentro das instituições financeiras, dentro das entidades. Por fim, é o ano de avaliação do GAFI. Agora, em março, nós vamos ter a visita dos assessores, dos avaliadores do GAFI. O Brasil está passando por esse processo, é um processo que dura mais de um ano, aí a gente já respondeu questionários, e agora os avaliadores vêm ao país conversar com supervisores, reguladores, judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, vêm conversar, inclusive, com instituições financeiras e vêm conversar também com a Abracan e outras entidades de classe. Tá? Então, um fato, vamos dizer assim, importante para todos nós. Por fim, eu queria passar uma mensagem, dando um fecho aí para já abrir para as perguntas. De uma forma geral, a gente percebe, em comparação com os últimos anos, particularmente com o cenário de 7, 8 anos atrás, houve no sistema financeiro de uma forma geral, mas particularmente no mercado financeiro, houve uma nítida evolução dos processos e controles de PLD CFT. É nítido isso, é nítido. Como eu disse, o fato do produto câmbio estar classificado como alto risco não tem a ver com medidas de procedimentos e controles. É um risco inerente, é um risco que independe disso, é um risco natural do negócio. Mas houve uma nítida evolução de processos e controles, a gente vê isso. Parte disso é fruto do próprio trabalho de supervisão de conduta do Banco Central, à medida que a gente fica martelando, exigindo, cobrando das instituições. Parte disso é fruto dos esforços da Abracan, pelo selo de conformidade, pelos processos de certificação. Então, a gente vê uma maior maturidade do segmento. Eu diria, isso fica bem expresso, vocês puderam perceber aqui, que muitas coisas que eu falei aqui, em termos de problemas, né, de pontos de melhoria, de pontos para reflexão por parte do mercado, muito que eu falei aqui não é específico no mercado de câmbio, é comum ao sistema financeiro de uma forma geral. Então, houve esse avanço significativo, mas isso não significa que está tudo bem. Acho que tem coisas ainda para a gente trabalhar. Vocês percebem, por exemplo, que no Conheça Seu Cliente, no monitoramento, estamos começando a falar de coisas mais específicas, mais detalhadas, ou seja, no Conheça Seu Cliente, a falha não é processos de conhecer o cliente de forma geral, ou seja, há falhas, há problemas em pontos específicos da norma, quando a gente fala num aspecto mais abrangente de todo o mercado. Tá? Então, isso é um aspecto muito positivo, foi essa maturidade, foi esse avanço que, inclusive, eu vou dizer, eu não vou dizer permitiu, mas facilitou as discussões sobre a flexibilização das operações de câmbio que vieram nessa nova regulamentação do Banco Central. Claro que havia lei, e o Banco Central participou da discussão da lei, mas essa maturidade nos deu um certo conforto para que pudesse avançar e aí a gente poder discutir aspectos mais específicos aí para os próximos anos, para os próximos ciclos de supervisão. Provavelmente 2024 ou 2025 vamos iniciar o terceiro ciclo e eu espero que seja um ciclo que realmente a gente encontre poucos problemas e problemas bem localizados. É isso, agradeço mais uma vez aí a todos. Um outro aspecto que falando então em termos de processo de supervisão, um outro aspecto que eu agora eu realmente estava esquecendo de comentar, o Banco Central também deve estar trabalhando em divulgar ao mercado justamente algumas práticas, aquilo que nós esperamos que o mercado, procedimentos que a gente espera que o mercado adote, porque a 3978 é uma norma principiológica, então muitas vezes falta aquele detalhamento, falta aquele esclarecimento em relação a um aspecto ou outro. Tá? Por exemplo, essa questão do beneficiário final que eu citei, embora a norma seja clara, deixar bem claro, ou mais ainda, que a norma permite a questão de você ter procedimentos diferentes de validação,
não de obtenção da informação. A informação tem que ser obtida. Então, a gente está trabalhando na elaboração de documento que justamente traga esses esclarecimentos de aspectos mais pontuais, mais específicos para o dia a dia das instituições. Tá? Mais uma vez, eu agradeço aí a oportunidade, fico aí à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Juan. Excelente exposição, acho que muito esclarecedora. Você abordou pontos muito importantes, né? É sempre bom lembrar não só as questões que precisam, né, ser consideradas aí, que já estão na norma, mas é muito importante lembrar sobre todas essas questões que envolvem o risco, né? Essa situação aí em relação a correspondentes, nós temos hoje várias queixas, várias reclamações no mercado de consumidores em relação a correspondentes que não estão, vamos dizer assim, operando de forma oficial, ou se estão operando de forma oficial, operam também fazendo uso de um marketing agressivo, se qualificando como fintech, que tem a melhor taxa de câmbio do mercado, então fazendo quase que uma concorrência predatória às instituições, mas operando ligado a uma delas, né? Então, acho que você bem direcionou essa questão, né? Endereçou, no sentido de que a responsabilidade é da instituição e ela pode ser cobrada por isso de uma forma severa. Pois bem, então vamos levar aqui as perguntas, né, que nos foram endereçadas, lembrando que, como nós temos aí já uma quantidade grande de perguntas, se não houver tempo para a resposta de todas elas, o Juan tem compromisso, logo em seguida ao horário que nós estipulamos, nós vamos depois encaminhar a Juan para que ele possa nos responder e nós enviarmos, então, a resposta ao interessado. Bom, então, a primeira pergunta é perguntando como será a atuação do Banco Central, né, em relação às flexibilizações trazidas pelas resoluções. Eu entendo aí que em relação ao novo marco legal, quer dizer, estou interpretando aqui a pergunta, e qual seria, então, a atuação da área do DECOM a partir dessas flexibilizações que a norma permitiu. Ok. Até reforçando um pouco o que eu falei. Como eu disse, o documento fundamental vai ser a avaliação interna de risco. É nesse documento que o Banco Central vai olhar como é que a instituição financeira está classificando suas operações e seu cliente, falando especificamente, claro, a norma prevê que a avaliação interna de risco até considere outros perfis, faça outras avaliações, outros perfis, mas especificamente sobre para cliente e operação, a gente vai abordar, vai verificar como é que o documento avaliação interna de risco, nesse documento, como é que está sendo classificado, como é que está sendo feita a verificação do risco que clientes e operações oferecem, como é que a instituição financeira está estabelecendo nos seus manuais a exigência documental com base nos perfis de risco, tá? E a partir daí nós vamos fazer uma avaliação do que é aceitável e do que não é aceitável. Como sempre, a gente sempre dá os exemplos de casos extremos, né? Mas a gente vai avaliar, sobretudo, se essa avaliação interna de risco é robusta, se ela é completa, se ela abrange todos os perfis, todas as situações, e depois na questão da documentação, se isso é compatível, se o manual do Conheça Seu Cliente, os perfis de risco identificados são compatíveis com a avaliação interna de risco, se a exigência documentar é compatível com aquilo que está na avaliação interna de risco. Tá? E, obviamente, de uma forma que complementa essa atuação da supervisão de conduta, o próprio monitoramento do mercado de câmbio desenvolvido pelo Banco Central, ele vai acompanhar o que está acontecendo no mercado. Se a gente começa a ver algumas operações estranhas, né, vamos pegar algumas operações com indícios de atipicidade, a gente vai atuar no sentido de compreender o que está acontecendo dentro de determinada instituição financeira.
tá? Então, basicamente, não é muito diferente da forma como a gente atuava antes, em termos de processo de supervisão. O que muda é que nós vamos dar uma importância maior ainda, ao que já havíamos dado, à avaliação interna de risco. Particularmente para as operações que atuam, desculpem, para as instituições que atuam no mercado de câmbio, esse documento cresce sim em importância, cresce sim em termos de necessidade de que seja um documento e um processo robusto e que justifique aquilo que as avaliações que a instituição fizer sobre o risco a qual ela está exposta, sobre o qual os seus clientes e as suas operações a expõem e as formas de mitigar esse risco, claro. Obrigado, Juan. Mais uma pergunta aqui sobre o que é esperado, né, pelo Banco Central em relação à avaliação da operação comercial subjacente à operação de câmbio. De novo, faz parte do processo de flexibilização. Aí, de novo, nós estamos falando em abordagem baseada no risco, de novo, nós estamos falando em verificação da legalidade. É uma questão da instituição financeira se sentir ou não confortável com essa operação comercial. Como eu disse, né, a flexibilização da norma de câmbio, ela traz algumas vantagens em termos de simplificação de processos, em termos de, vamos falar de uma palavra que está na moda, a experiência do cliente, né? No caso do cliente de câmbio, né? A experiência do cliente de câmbio, ou seja, facilita o processo para ele, mas também aumenta a responsabilidade da instituição financeira, ou seja, nós não temos mais agora normas descritivas. Olha, para um pagamento de importação, você tem que ter tais documentos, A, B, C, D. Isso já tinha acabado faz tempo, e agora menos ainda. Na medida em que você abre a possibilidade de ter operações sem exigência documental, aumenta a responsabilidade da instituição. Então, o procedimento que ela vai adotar vai depender muito do apetite de risco dessa instituição financeira. Tá? Basicamente é isso, mas é uma questão de uma instituição que tem um risco, um apetite maior. Opa, eu me sinto mais confortável com essa operação, não tenho necessidade, eu não vejo problema. Outras vão achar, opa, eu não quero entrar nessa roubada, não. Para mim, não estou confortável com esse cliente, não estou confortável com essa operação. Vai aparecer isso no mercado, vão gerar assimetria, sim, é muito provável que, principalmente nesses primeiros tempos de vigência da norma, surjam assimetrias do tipo, uma instituição financeira está me cobrando isso, a outra não, e obviamente que isso, de novo, a questão é o apetite de risco. De acordo com o risco que a instituição financeira está assumindo, isso pode ter consequências no futuro ou não, né? Perfeito, Juan, obrigado. Mais uma pergunta aqui, instigante, que pergunta como o Banco Central vê e pretende tratar a dissimulação das naturezas de operações para abertura de contas no exterior para utilização em operações de turismo, câmbio turismo. Essa é uma questão bastante complicada. Ou seja, de novo, a gente está aí vendo uma instituição financeira que, principalmente com fins de tributários, né? Aí a questão é principalmente de natureza tributária, embora haja uma deturpação da utilização da natureza cambial, mas uma instituição financeira que, para permitir uma cobrança menor de tributo do seu cliente, simula uma operação de compra de venda de moeda estrangeira com uma abertura de conta no exterior. Só que é extremamente complexo, né? Vamos aqui ser bem honestos, é bem complexo você poder, como vou dizer assim, atuar de uma forma mais forte junto à instituição financeira. O fato é, a instituição financeira que está fazendo isso está fazendo de forma errada. Não está atuando, está fazendo de forma irregular. Essa é a mensagem que é importante nesse caso. E ela atua de forma irregular por sua conta e risco. Aí depois, na medida em que seja possível não comprovar esse desvio de finalidade, a instituição financeira pode ter que arcar com consequências na esfera administrativa depois, né? Perfeito. Uma pergunta aqui também instigante,
como fica a análise de riscos e limites em relação aos bancos digitais? Bancos digitais eles têm trazido um outro desafio. Assim como eu disse que há desafios no segmento de câmbio específicos, né? Como eu te falei, há coisas que são inerentes a todo o sistema financeiro, há coisas que são específicas no segmento do mercado de câmbio, há problemas específicos dos bancos digitais. Acho que hoje o grande problema que traz um enorme grau de preocupação do Banco Central hoje é um dos principais pontos, um dos principais pontos de preocupação da autarquia, é a questão do processo do onboarding digital em bancos digitais fintechs. A gente tem percebido falhas nesse processo de admissão de clientes, tá? E, obviamente, que isso tem uma consequência não só num processo simples de abertura de conta, mas de qualquer produto que esse banco digital, essa fintech ofereça. E não é só banco digital fintech, bancos mais de um modelo mais tradicional que tem enveredado pelo modelo digital também tem apresentado problemas, embora em menor conta, em menor quantidade, em menor gravidade, eu diria. Então, o Banco Central está atuando na área de supervisão com relação a esses problemas. Tem havido uma explosão de casos de fraudes justamente decorrentes desses processos deficientes. Obviamente, há a necessidade, quando você não tem aquele processo, eu diria pré-histórico, né, de abertura da conta na frente do gerente, com documentação e tudo, né? Esse modelo é um modelo que, na verdade, já está condenado. Mas, na verdade, quando você parte de um processo de abertura de conta no modelo digital, você tem que ter um uso extensivo de tecnologia. E o problema é que os fraudadores acompanham a evolução tecnológica. Então, você vê cada dia modelos de falsificação de documentos ou modelos de falsificação de validação de identificação cada vez mais sofisticados. E a tecnologia tem que avançar na mesma forma para poder superar esses avanços dos criminosos e blindar a instituição ou mitigar o risco da instituição ser utilizada para fraude e para lavagem de dinheiro. Então, há uma preocupação, sim, muito forte na esfera do Banco Central com relação a isso, puxado muito por conta do grande número de fraudes que vem sendo reportadas dos mais diferentes tipos, né? Mas é uma questão que envolve algo mais, né? Envolve todo o processo do KYC, do conhecer seu cliente, dentro da instituição. Então, é um processo que nós estamos já atuando e a tendência realmente é a gente trabalhar para que haja uma evolução significativa nos processos de controles dessas instituições. Obrigado, Ron. Bom, só para mencionar que eu estou procurando encurtar as perguntas para que dê tempo de uma boa parte delas serem respondidas, né? Então, muitos aqui estão agradecendo, estão te parabenizando, eu estou indo direto ao ponto. Então, a próxima pergunta, quando você fala em beneficiário final, você está falando do beneficiário aqui no Brasil ou também no exterior? A norma não distingue. Aí, você está falando que está encurtando as respostas, as perguntas, eu não sei se eu consigo encurtar as respostas. Mas vamos lá. A norma não distingue. Claro que há um desafio com relação à identificação do beneficiário final no exterior, isso a gente entende, tá? Mas a necessidade é de identificação de todas as partes, né? A beneficiário final do cliente PJ no Brasil é óbvio, é uma questão óbvia, né? Mas a gente tem visto problemas também aqui na identificação do beneficiário final de um PJ no país, mas isso não há distinção na norma. E eu lembro que a norma, a 3978, abre uma série de exceções para a identificação do beneficiário final, tá? Ou seja, situações em que não há necessidade de sua identificação, e também o limite, né, dos 25%, ou seja, não há necessidade também de identificar um controle, quando a gente fala de beneficiário final, a norma faz muita menção em termos de participação societária. Então, participações muito pulverizadas também não há necessidade de identificar. Mas é sempre bom a gente lembrar um aspecto importante, que o beneficiário final não necessariamente é aquele
tem a participação societária. Embora esse tenha sido o foco da norma, e a forma mais fácil, vamos dizer assim, ou menos difícil, melhor dizendo, né, de obter informação, se a instituição financeira consegue estabelecer de uma forma ou de outra que o beneficiário final é alguém que não faça parte do controle societário, isso é muito comum em instituições, empresas laranja, entidades que são utilizadas, PJs que são criadas especificamente para esses fins de lavagem de dinheiro. Muitas vezes o beneficiário final não aparece no controle societário. O controle societário está na mão de laranja, né? Obviamente que isso é mais difícil ainda, uma instituição financeira conseguir obter essa informação, mas se por uma aventura, por algum acaso, por algum tipo de informação que ela tenha obtido, ela souber desse beneficiário final, que na verdade é o controlador, mas não é quem aparece nos documentos, é uma informação que é importante, que deve ser compartilhada com o COAF numa comunicação de operação atípica. E a gente sempre lembra, né? A gente sempre ressalta, quando a gente fala em comunicação de operação atípica, sempre ressaltando a importância, isso é um compromisso que a gente tem com o COAF, né, em todos os eventos, ressaltar a importância de uma comunicação de operação suspeita, de operação atípica, que tenha o máximo de informações detalhadas que permitam a atuação do Conselho na sua tarefa de inteligência financeira, tá? A gente vê ainda muitas informações, muitas comunicações que a informação é mínima, restringe-se basicamente ao preenchimento de campo e depois um mero comunicação com base em determinado artigo da Carta Circular 4001. Isso não é suficiente, ou seja, uma comunicação. A ideia é que a análise que a área de PLD fez seja completa, seja uma análise bem substancial, e que essa a análise seja refletida na comunicação. Aproveitei a resposta aí para passar uma outra mensagem. Importante, muito importante. Obrigado. Bom, tem aqui uma pergunta mais complexa e técnica que eu vou te passar depois e a gente responde diretamente à pessoa que questionou. Okay. A próxima aqui pergunta se há instituições que avaliam o risco de lavar dinheiro de maneira quantitativa ou se todos fazem uso de matriz de risco, probabilidade versus impacto, no qual, por exemplo, a probabilidade recebe uma avaliação qualitativa, baixa, média ou alta. Há várias formas, há várias metodologias. O Banco Central aí não vai estabelecer que a instituição financeira deva seguir um método, deva seguir outro. É importante, falei muito de impacto e probabilidade, porque é uma forma de você poder aferir de uma maneira mais consistente o risco de um determinado tipo de operação e estabelecer os perfis de risco de forma adequada, tá? A ideia é que, independente da metodologia a ser adotada, que seja um processo robusto, que seja um processo que permita uma avaliação adequada dos diversos perfis de risco, da dimensão dos perfis de clientes, de operações, da própria, como eu falei, da própria instituição, num contexto mais amplo, parceiros, empregados, enfim, de uma forma geral. Mas a metodologia nós não dizemos essa é aquela ou aquela outra. O que nós queremos é um processo de avaliação robusto, um processo de avaliação que, em primeiro lugar, óbvio, dê segurança à instituição financeira, conduzir as suas operações, estabelecer quais são os documentos que tem que exigir para determinado tipo de operação, quais são os documentos que tem que exigir, quais são as informações que tem que exigir para determinado tipo de cliente. E, obviamente, que também há um processo que deixe o Banco Central confortável, seguro de que a instituição financeira adotou uma avaliação de risco adequada. De novo, no mundo de abordagem baseada no risco, a avaliação interna de risco é um documento fundamental. Então, a importância desse documento cresce ainda mais agora no mercado de câmbio, né? Ok, Juan, obrigado. Bom, eu acho que nós já estamos nos finalmente, né, Juan? Acho que ainda tem tempo para mais uma pergunta. Bora, vamos lá. Ok.
Bom, então, você mencionou, né, no final da sua apresentação, a questão de que já há uma sensível melhora aí, a maturidade do mercado, né? Inclusive com as ações desenvolvidas pela Abracan, né? Dentre elas, o selo de conformidade, né? Eventualmente, você teria como identificar, né, algum tipo de conformidade complementar a que as identificadas na supervisão, quer dizer, o selo pode contribuir como uma forma de antecipar determinadas questões, né, que poderiam ajudar na complementação aí do trabalho desenvolvido pelo Banco Central? Eu acho que o selo, eu vou falar de uma forma do processo de concessão do selo, né? Não vou falar especificamente do selo, mas o processo de concessão do selo, ele prepara o campo para que a supervisão do Banco Central não tenha problemas mais à frente. Eu acho que, na medida em que você tenha um processo robusto de concessão desse selo, uma avaliação feita pela empresa de auditoria contratada, que seja bastante amplo, bastante consistente com a norma, isso facilita o nosso trabalho na supervisão, porque lá na frente, quando a supervisão de conduta for fazer o seu trabalho de inspeção numa instituição financeira, provavelmente vai encontrar uma instituição financeira que está atuando de uma maneira de maior conformidade com a norma, ou seja, em tese, o que se espera é que nós não tenhamos uma grande quantidade de apontamentos. Eventualmente, nós vamos ter algum apontamento, porque nós somos muito meticulosos, muito chatos no nosso processo de inspeção. A gente gosta de pegar no pé mesmo, faz parte do nosso dia a dia. Mas o que se espera num processo de concessão do selo como esse da Abracan, ou de qualquer outra entidade, é que a instituição se adeque para cumprir esse selo às normas, que os seus procedimentos e controles sejam efetivos, de novo a palavra efetividade, né, sejam efetivos, e que cumpram aquilo que se estabelece minimamente para mitigar o risco de sua utilização para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Feito isso, quando a supervisão do Banco Central entrar, provavelmente nós não vamos encontrar grandes problemas, não vamos encontrar grandes falhas ou alguma coisa que nos desperte atenção. Então, tem sim uma complementaridade aí que eu identifico como muito importante. Esse processo funcionando direitinho, sem dúvida alguma, facilita muito esse trabalho para a gente. E aí eu até faço questão também de complementar falando novamente da avaliação de efetividade. A avaliação de efetividade bem feita, ela facilita o nosso trabalho na medida em que a gente vai ver que a instituição está atuando da maneira correta, em termos de identificar as suas falhas. De novo, não é pecado, entre aspas, identificar que há falhas no processo. Muito pelo contrário, isso mostra maturidade da instituição financeira. Opa, nós estamos falhando aqui, este processo não está sendo efetivo, nós vamos mudar isso, vamos fazer isso. É um processo, um tipo de medida que mostra maturidade da instituição financeira, mostra comprometimento da alta administração e das áreas envolvidas na prevenção à lavagem de dinheiro, no processo maior de evitar que essa instituição seja utilizada para práticas criminosas. Tá? Perfeito. Nós só temos muito a agradecer a você. Queria lembrar a todos que esse webinar está sendo gravado, então estará em breve disponível no site da Abracan. Nós tivemos aqui a presença de 180 pessoas, mas, sem dúvida, muitos ainda não tiveram condição de acompanhar e poderão depois acessar o vídeo. Passo a palavra a Kelly, que acho que para fazer a finalização. Muito obrigado, Juan. Obrigado. Juan, muito obrigada. É sempre uma aula te escutar, o que a gente pode somente agradecer, porque isso, como você falou no começo, é a melhor forma de a gente dialogar, passar a mensagem, e é um trabalho que a gente aqui dentro da Abracan preza muito, que é a questão da concorrência leal, né? Então, quando está todo mundo cumprindo o mesmo patamar de regulação, a concorrência ela é saudável desde que ela seja leal. Então, acho que mensagens como as trazidas aqui são extremamente importantes, que cumprem essa nossa missão.
A avaliação de efetividade, você falou que é o mantra, eu brinco aqui que é quase que a 3978 ela trouxe as instituições para um divã, né? Então, ela traz, vamos lá, senta ali e analisa o que você tem, se está certo. Então, o primeiro passo é saber que tem algo a fazer, então já é uma melhora. Então, isso você trouxe de forma muito cirúrgica, aqui as mensagens são extremamente importantes e espero poder contar outras vezes mais contigo aqui, esclarecendo que a gente faz das suas palavras aqui uma aula e um ensinamento nessa 1 hora muito rica aqui para nós. Temos ainda algumas, quase 10, 12 perguntas aqui ainda, depois a gente compartilha no seu tempo, se você puder distribuir seus comentários para que a gente encaminhe para os associados. Convido a todos ao Compliance Day, dia 8 de março, temos vagas limitadas, estamos buscando até alguns acessos mais no hotel, no WTC, para que possamos receber um número maior de pessoas. Entretanto, convidamos que façam a sua reserva de inscrição através dos links que estão sendo veiculados nas nossas redes sociais. Será um evento como um encontro que estamos tendo aqui, extremamente produtivo para todos. Juan, sem muitas delongas, você já, além de toda a sua disponibilidade, cedemos 9 minutos do seu tempo. Muito obrigada, boa tarde a todos e até logo. Obrigado a todos, um grande abraço. Até mais.